Primeiro passo, vamos lá, identificação. Aqui essa alegria toda para falar dessas coisas. Quando a gente gosta de falar sobre algum assunto, a gente se empolga, né? A gente se emociona. Então vamos lá, eu espero que essa emoção também consiga passar para ti, para te poder dar o primeiro passo, que é a identificação. Então a identificação, ela vai vir a partir do momento que a gente consegue enxergar que algo não está bem para nós, não está indo legal para nós. Então a gente vai usar exatamente esse sentimento que apareceu em ti para chegar na resposta. O que te fez buscar essa melhora? Qual foi o motivo ou aspecto que tu não gosta em ti que te fez ter essa atitude para mudar? Tu consegue te lembrar qual foi? Essa atitude, essa reação tua, ela é produto das tuas crenças, das tuas emoções e dos teus instintos. A visão que nós temos de nós mesmos, da situação que nós temos, ela vem disso, desse acervo de aspectos nossos, que são gerados através dos estímulos externos e internos que tem na nossa vida. Tá, peraí, Wagner, peraí, calma. Emoção, crença, instinto, daí agora vai falar de estímulo externo, interno. Que isso, cara? A gente vai entender. Vamos com calma. Nossas crenças são as coisas que a gente acredita ser capaz ou não de fazer. Através da experiência de vida que a gente teve, a gente se julga incapaz ou capaz. Então é quase como se fosse a nossa mente, a nossa crença. Beleza? As nossas emoções são o resultado daquela ação. Tu foi lá, tu acreditava ser capaz de conseguir pular 2 metros, tu não conseguiu. Então tu te sente desmotivado, agora tu acredita que tu não é capaz, tu fica triste ou feliz por agora tu saber que tu não consegue fazer isso. Beleza? Já um instinto seria aquela tua reação automática a determinados eventos. Às vezes a gente acaba agindo de forma sem pensar e a gente vai tratar disso agora para poder entender e parar de agir de forma instintiva. Por isso que ela está dentro desse conjunto, crenças, emoções e instintos, para a gente poder lidar com eles, que são os principais fatores que alteram os nossos resultados. Beleza? Esses caras, eles são gerados através dos estímulos que eu falei antes. O que seriam esses estímulos? Seriam as experiências de vida que tu teve até hoje. Elas vão dizer se tu vai ser uma pessoa confiante, se tu vai acreditar que na próxima vez tu vai conseguir fazer aquilo. Porém, nada disso é determinístico. Não é algo que é 100% verdade em todas as vezes. Existem pessoas que passaram pelo mesmo processo e tiveram resultados diferentes, acabaram agindo de forma diferente. Teve gente que passou por uma experiência traumática e no final das contas escreveu um livro. Já teve outras pessoas que passaram pelo mesmo problema e acabaram ficando depressivas, talvez cometendo até alguma tragédia, alguma coisa assim. Então, logo, não quer dizer que o estímulo vai gerar aquele produto de crenças, emoções e instintos, mas sim o que vai gerar a crença, a emoção, o instinto é o significado que nós damos para aqueles eventos. Então, no final das contas, nós somos a interpretação, nós somos a consciência que enxerga tudo isso e entende e se conecta com aquilo que é verdade para si ou não. Então, se nós somos essa consciência que enxerga tudo de fora, tudo isso que eu falei agora, os estímulos, as crenças, os instintos e as emoções, então quer dizer que isso aqui não é a gente, isso aqui não somos nós, isso aqui são aspectos mutáveis, entendeu? Então isso aqui tu não pode te identificar, nós vamos criar uma conscientização desses caras para poder mudar eles. Beleza, ao longo desses anos que eu venho estudando a mente, o comportamento, o hábito, como um todo, conversei com muitos amigos meus nesse processo e vários deles se queixavam disso, de não reconhecer suas qualidades,
não conseguir saber no que é bom e no que é ruim. Na verdade, consegue saber exatamente no que é ruim. E muitas vezes no que a pessoa é boa, ela se considera ruim por alguma trava dela. Então, se está difícil para ti identificar os teus valores, vamos dar uma olhada então para as tuas limitações. O que te fez chegar até onde tu está hoje? Quais resultados não são ideais e como que tu gostaria de ser? Quando tu pega esses resultados, tu olha assim, eu quero mudar isso aqui. Através desse cara, a gente vai entender o aspecto em nós que nós não gostamos e como nós seríamos se isso não acontecesse. Só, tá? Uma pessoa que não é confiante, te imagina como se fosse uma pessoa confiante. Como tu seria aqui sem isso aqui? Sem esse lado? Isso já vai te dar um norte, porque tu pode não saber a tua virtude, mas tu sabe a tua limitação. A partir disso tu consegue criar um link com um ponto futuro que seria essa tua virtude. Talvez tu vai descobrir que tu até já tem isso, mas por algum motivo externo, algum estímulo externo que tu teve na tua vida, te levou a acreditar que tu não é capaz disso. Então, vamos começar pelos defeitos, mas assim, não usa os teus defeitos como uma forma de combustível, tá? Eu costumava falar isso sobre tu usar defeitos como combustível e com o tempo, com um crescimento, eu percebi que tu tem que usar ele como só um estímulo, só uma pista. Tu tem que usar ele como se fosse não é nem uma bússola, mas é só uma pista para te poder saber o que não tá legal e tu usar um sentimento positivo para te nutrir. Não ficar se nutrindo de coisa negativa. Que nem tem muita gente que fala que o ódio é um ótimo combustível. Não acho que seja um combustível, ele tem que te dar um norte, tem que te dar não é nem um norte, é uma pista. Tu não gosta do resultado atual, tu tem que usar justamente, eu não gosto do resultado atual, então eu vou mudar esse cara aqui. Para mudar esse cara aqui, o que eu tenho que fazer? Tem que fazer isso, tá? Então, a tua insatisfação com aquela situação, ela vai te gerar um sentimento de querer mudar. A motivação tem que ser o teu combustível e não um sentimento negativo. Teu sentimento de... Olha a diferença. Uma coisa é a raiva me guiar, a outra é a raiva e mostrar uma carga negativa que eu tenho em mim e a partir disso eu tomar uma atitude positiva de querer mudar essa situação para não ter mais raiva. Não é usar a raiva para acabar com a raiva. Entende a diferença? Então, a gente vai conseguir, através de se nutrir de sentimentos positivos, começar a criar uma visão com mais credibilidade com nós mesmos. Se comprometer com a mudança e realmente mudar. O próximo passo, que vai ser o julgamento, a gente vai enxergar o porquê de a gente acreditar não ser capaz de alcançar essa projeção do nosso eu em potencial que nós temos. Porque nossos comportamentos nos levaram até onde a gente chegou hoje. E se a gente soubesse como chegar lá, a gente já estaria fazendo, não é mesmo? Mas então, no momento que a gente não sabe o que fazer ou como fazer, qual é a reação mais sensata a se ter? Não é se questionar? Então a gente vai começar a questionar os resultados que nós tivemos até hoje. Vamos perguntar, eu não gosto disso, tá? Mas por que eu não gosto disso? Como que isso aconteceu? Da onde que veio esse negócio? Eu não sou uma pessoa não consigo conversar em público. Por que eu não consigo falar em público? Mas por que eu quero falar em público? Mas da onde que veio eu não conseguir falar em público? Começa a te perguntar, eu acho que as pessoas não vão gostar disso. Por que não vão gostar disso? Aí tu percebe que é um diálogo contigo mesmo, é um diálogo com a tua mente. A tua mente é o principal vilão do teu crescimento. Porque o que ela quer fazer, tá? Cara, já sofremos demais por essa vida, né? Vai na manha, segura. Não precisamos pegar e se expor dessa forma. A gente já tá bem, cara.
Já não tem nenhuma coisa atrapalhando a gente não tá aí ó, sofrendo com coisas pesadas. Vamos manter onde a gente tá. Vamos ficar assim, a gente tá legal, a gente leva a vida assim, não terão novos traumas, a gente não vai ter mais decepções, a gente já conhece tudo que tem aqui, então a gente sabe lidar com tudo isso. Não precisa criar novos hábitos. Então vamos ficar aqui, não precisa mudar. É isso que a tua cabeça, por trás desses pensamentos que te limitam, é isso que a tua cabeça está te falando. Então, a gente vai começar a conversar com a nossa mente, começar a responder as vozes, começar a te questionar as tuas limitações, começa a questionar os seus impedimentos, que fala ali, os teus contrapor a tua mente. Começa a perguntar para ela, porque muita coisa a gente não pergunta e tem aquilo como verdade e se identifica com aquilo. Mas agora a gente já entendeu que a gente não é isso. Então a gente pode contrapor e deve contrapor. É normal todo mundo. É normal tu pensar determinadas coisas que tu jamais te imaginaria fazendo. Tem coisas que a tua cabeça vai te falar, bah, imagina se eu pulasse dessa sacada aqui. Mas tu não vai fazer isso, cara. Mas tu fica com medo, bah, se um dia eu querer pular dessa sacada. Ai, se um dia eu beber demais e resolver pular da sacada. Ou se, sabe? Calma, cara. Tua mente pensa isso, mas não quer dizer que tu vá fazer isso, ou, sabe? Então, a gente trata as possibilidades como realidade. Tanto que às vezes a gente tem uma ansiedade de pegar e olhar um determinado resultado, uma situação, na verdade, e imaginar 5 resultados possíveis. E os 5 resultados possíveis nos atrapalham. É possível tu fazer uma coisa e ter 5 resultados diferentes? E jogar bola, tu empatar, ganhar e perder ao mesmo tempo? Tem como? Tu tem medo do empate, tu tem medo da vitória porque daí agora tu vai passar pra final, e tu tem medo da derrota porque daí tu não vai pra final. Pô, tu tá com medo de quê? Não é melhor tu achar e querer entender que tu vai ganhar, que tu vai pra cima, que tu vai jogar, que tu vai dar o teu melhor, e o resultado que tiver que acontecer vai acontecer. Entende essa analogia do jogo de futebol? É isso aí, cara. A gente imagina milhares de cenários diferentes, de cenários que às vezes até a gente acha que vai dar errado, e no final das contas dá certo. E toda essa energia gasta em querer criar dificuldades para nosso resultado não serve de nada no final das contas. Então, até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso faz bem para nós? São tudo questionamentos que a gente tem que entender. Que faz parte. Todo mundo, quando essas pessoas que têm uma performance muito alta em esporte, em alguma coisa de competição, tu imagina cenários possíveis, mas no final das contas, tu tem que te preparar para fazer o melhor. Não é te preparar para o pior, é te preparar para fazer o melhor dentro das circunstâncias que tu tem. Entende a diferença? Então a gente não vai usar o ódio, o lado negativo para se fortalecer. A gente vai usar o ódio para fortalecer o nosso lado positivo. A gente vai falar, bah, não gosto dessa situação atual, então assiste aí, otário, que agora o bicho vai pegar pro teu lado. Agora que eu percebi que eu não gosto desse tipo de atitude, então agora tu tá ferrado na minha, agora o bicho vai pegar. Agora eu vou vir com tudo pra cima com a vontade. E não é com raiva, é com vontade. A raiva vai ser... Eu já falei antes ali. Presta atenção. Então, espero que tu tenha compreendido, então, como é que a gente vai fazer para se identificar esses nossos aspectos que a gente vai mudar, como a gente vai identificar eles, através do questionamento, questionar essa voz da nossa cabeça, entender que nós não somos elas, esse conjunto de crenças, emoções e instintos, esses estímulos externos, eles são a nossa essência é o significado que nós damos para eles. Então, se a gente mudar o significado dessa sopa que está na nossa frente aqui, a gente vai mudar o nosso resultado. Nós vamos mudar quem nós somos. A partir do momento que tu muda a visão sobre a tua realidade, a realidade muda. Então, é isso aí. A gente vai começar a mudar a nossa visão sobre quem somos e sobre as nossas crenças limitantes, sobre as nossas emoções que nos controlam também e sobre os instintos que fazem a gente agir de forma automática sem pensar. Isso não faz parte da nossa essência.
Isso são aspectos mutáveis nossos. Beleza? Então, te questiona, identifica um motivo de tu ter buscado uma melhoria, te pergunta o porquê daquilo ali, de tu ter, dessas coisas acontecerem, por que tu acredita nisso, não te preocupa agora em como resolver, só identifica, passa um scanner para te enxergar as coisas que mais te incomodam. Com o tempo vão aparecer mais, agora no começo são as que mais incomodam, beleza? Para no próximo passo a gente conversar então agora sobre a credibilidade que nós temos com nós mesmos e o quanto nós acreditamos que a gente vai conseguir chegar lá. Só cria a tua projeção, tá? Só cria a tua projeção de como tu quer estar sem estar passando por esse tipo de coisa. Como tu estaria se isso não acontecesse contigo, beleza? Perdão. Então eu te espero no segundo passo, espero que tu tenha gostado do vídeo e tenha te ajudado de alguma forma. Se tu não entendeu, escreve aí que eu te ajudo depois ou a gente troca alguma ideia para acertar essa lógica, beleza? Um beijo e até a próxima!